quero te agradecer por você ter aceito esse convite. Tamo junto. Você é um cara que eu gosto demais. A gente tem uma história junto aí longa. Uns 20 anos, né? Uns 20 anos. E é uma alegria muito grande estar te recebendo aqui nesse culto online, aqui nesse PG online aqui, para falar aquilo que Deus tem colocado no seu coração aí. Então, Deus te abençoe, meu irmão. Mande bronca aí. Eu acho que de início, você tinha falado para tocar uma música e tudo mais, mas... Aí. Então, uma música leva em média aí, o quê? Uns 4, 5 minutos. Eu queria tirar esse tempo orando, cara. E queria que aí pelo menos umas 2 ou 3 pessoas aí se candidatasse para orar e agradecendo por esse momento, por esse privilégio, porque foi Deus que nos concedeu esse privilégio de poder se reunir, por mais que seja dessa forma. Então, o nosso coração ele precisa se encher de gratidão. Então, como acredito que todos estão cheios de gratidão, vamos agradecer a Deus. Vamos tirar uns 5 minutinhos para agradecer e, de forma aleatória, 2 ou 3 pessoas orem, por favor. Não vou escolher não, tá? Vou deixar por conta aí. Senhor, eu te agradeço pelas nossas vidas, te agradeço pela vida do Daniel. Oh Deus, obrigado por esse momento, por essa comunhão. Oh Deus, nada nos afasta de Ti, nada pode nos afastar do Seu amor, nem do Seu amor, nem do amor que nós temos por nossos irmãos. Obrigado por esse momento, que o Senhor possa usar, Deus, a vida do Daniel para falar conosco. Nós queremos tanto, Senhor, ouvir a Sua voz, que o Senhor possa usar a vida do Seu filho, Deus, como instrumento. Nós te louvamos, te entregamos essa noite em Tuas mãos, Senhor. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, por estar aqui nessa sala, Senhor, com meus irmãos, cada um em sua casa, mas conectado no seu nome. Obrigado pelo privilégio de poder ouvir da Tua palavra com nossos irmãos, a compartilhar e vir escutar o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, dia após dias. Deus venha estar presente naqueles que não estão aqui, mas que estão em outros lugares, resolvendo outras coisas, que eles venham ser Deus em cada lugar com eles. Fala conosco, toca o nosso coração, que cada um possa vir aqui aprender uma coisa de Ti para amanhã estar melhor. Deus, obrigada pela minha vida e da minha família e pela vida dos meus irmãos e da família deles. Venha falar conosco, no nome de Jesus, é que eu oro e agradeço. Amém. Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Te agradeço por mais um dia. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvo pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Que o Senhor possa estar usando a vida do Dani para falar conosco. Que o Senhor possa trazer a Tua vontade para cada um de nós através da vida dele, Senhor. Desde já a gente agradece pela disponibilidade dele de ser usado aqui. Mesmo lá em Bauru, ele pode trazer experiências que ele tem vivido contigo, Senhor, e que pode impactar a gente aqui em Campo Mourão, que a gente possa receber aquilo que o Senhor tem e que a gente possa também viver isso aqui em Campo Mourão, que a gente possa viver a Tua vontade sempre, Pai. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém, maravilha. Acho que faz mais ou menos uns 3, 4 anos que eu não vou em Campo Mourão. Alguns eu me lembro, outros não, mas quero deixar aqui o sentimento de saudade. Não queria muito, em mais breve possível, poder visitar vocês, mas eu sei que os tempos são incertos, a gente não sabe, infelizmente, quando tudo isso vai acabar, e quando vai, como a gente tem uma ideia, né? Mas, infelizmente, esse é o nosso contato no momento.
É essa a nossa forma de se encontrar no momento. E eu tenho meditado muito, muito, muito mesmo, nos últimos tempos, sobre a questão das prioridades, de como nós, de fato, fazemos os nossos planejamentos de vida, como a gente tem olhado para o todo e o que de fato a gente tem priorizado para as nossas vidas. Eu queria pedir para vocês, se estiverem com as Bíblias aí, deixarem as Bíblias abertas lá em Mateus, capítulo 6. Pega as Bíblias lá. Mateus, capítulo 6 é um livro que eu particularmente aprecio muito, gosto bastante. E a gente vai ler ele aí daqui a pouquinho. Todo mundo pegou Bíblia? Quem está com a câmera ligada, levanta a mãozinha aí. Tchá, tchá, tchá. Maravilha. Então, fica aí com a Bíblia aí aberta em Mateus, capítulo 6. Aí a pergunta que eu fico me fazendo é a seguinte: o que é importante? O que é importante? O que é necessário? O que é urgente? E o que é superficial? É tudo uma questão de ótica, uma questão da gente olhar, de enxergar, baseado naquilo que a gente acredita e naquilo que a gente vive. Então, a entender as nossas prioridades, irmãos, a gente pode acertar nas escolhas e ter sucesso na vida pessoal ou em todas as áreas da nossa vida. E é legal que quando a gente pega o Sermão do Monte, eu tenho feito um estudo mais aprofundado aí no Sermão do Monte, a gente pega o capítulo 5, capítulo 6 de Mateus, e Jesus deixa muitas orientações para uma vida mais feliz, uma vida mais sucedida, né? Segundo a ótica daquilo que a Bíblia está nos conduzindo para viver, não segundo a nossa ótica, porque às vezes a nossa ótica de vida ela é muito diferente daquilo que a Bíblia, que as Escrituras estão dizendo que é. Então, a palavra de Jesus, a palavra de Deus, faz com que a gente, de fato, reflita nessa vida moderna que a gente tem dentro desse século 21. Eu acho que os mais velhos aqui somos eu e o Gustavo e a Débora. E a gente passou por um período o Marcelo também, eu acho que tem tá próximo. Eu achei que eu não fui incluída, mas... E a gente viveu um período um pouco diferente que às vezes o restante viveu. E esse mundo atual, onde tudo está pronto, você já nasce, já está tudo pronto, está tudo aqui. Então, eu consegui ver celular surgir, televisão mudada preto e branco para colorido, a surgir a fita para o CD, o vinil, dessas mudanças. Coisas que para vocês hoje a gente fala, às vezes parece que não é comum, é normal. E as coisas mudam, mas as prioridades não. As minhas prioridades são as mesmas de vocês, ou precisam ser. E eu tenho refletido e eu criei não, né? Eu fiz uma regrinha de 3, eu nomeei ela assim, e em cima dessa regrinha de 3, eu queria conversar um pouco com vocês, falar um pouco com vocês sobre a questão da prioridade da vida. Porque a gente precisa refletir sobre isso. E vamos ler lá Mateus capítulo 6, verso... Deixa eu ver se eu enxergo aqui. (33). Abre lá. Portanto, vamos ler do 31. Beleza? Eu já vou ler. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas, pois os pagãos
é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Presta atenção no verso 33. Portanto, ponham em primeiro lugar na vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele dará todas essas coisas. Então, em algumas outras versões está escrito, portanto, ponham em primeiro lugar na vida de vocês o reino de Deus, sua justiça e as demais coisas. É isso? Correto? Certo? Então, a gente vai refletir um pouco sobre isso. O que é prioridade para a sua vida? O que é prioridade para a minha vida? Então, em primeiro lugar, o reino, meus irmãos. As escrituras, ela nos deixa isso muito claro. O reino em primeiro lugar. O que vem de Deus é o seu reino. Deus deixa o seu reino. Então, a primeira coisa que Jesus ensinou é que deve estar no topo da lista de prioridades é o reino de Deus. Porque talvez a gente pense, o reino de Deus é algo muito extenso e que Jesus deveria ter esclarecido mais essa questão. Então, o que seria o reino de Deus, né? E Jesus, ele fala um pouco sobre essa questão do que seria o reino de Deus. E em várias palavras, Jesus comparou o reino de Deus com coisas do dia a dia, para ficar bem claro, de maneira que todos nós pudéssemos compreender. Né? E eu tomei nota aqui de algumas coisas que Jesus fala. Então, nas palavras de Jesus, o reino de Deus, ele é semelhante a um homem que lança a semente na terra, que está lá em Marcos, capítulo 4, como um grão de mostarda, como fermento, que está lá em Marcos 4 também, como um tesouro, um homem que busca boas pérolas. E ele vai falando uma rede lançada ao mar, um pai de família, um certo rei que celebrou as bodas do seu filho, 10 virgens que tomando lâmpada saíram para encontrar com o esposo. Então, Jesus, ele começa a pontuar coisas do dia a dia. E quando a gente olha para a nossa vida, para as coisas que a gente faz, para as coisas para o nosso trabalho, para os nossos estudos, para aquilo que a gente se dedica o nosso tempo, o porquê que eu tenho feito isso? O porquê que eu tenho estudado tanto? O porquê que eu tenho trabalhado tanto? O reino é a prioridade para essas coisas? O reino tem se refletido em tudo isso que você tem feito? Então, é muito importante a gente parar para pensar nisso. É muito importante a gente parar para assimilar que reino, ele é o topo das nossas prioridades. É a primeira coisa na nossa lista de prioridade. E Jesus também deixou muito claro, meus irmãos, que o reino de Deus, para que a gente de fato possa encarnar esse reino, a gente precisa se arrepender. Ele exige de nós arrependimento. É só a gente pegar Mateus, capítulo 3, verso 2. A gente precisa abrir o nosso coração, compreender que um arrependimento genuíno é necessário. E que é, de fato, necessário viver o novo de Deus, ter uma vida nova, uma vida restaurada. Porque se a gente não compreender que a nossa vida é dele e que ela precisa, de fato, ser nova, ser restaurada, ser diferente, a gente vai caminhar para um caminho, infelizmente, equivocado. Então, a gente precisa fugir do pecado. A gente precisa lutar constantemente contra o pecado. E essa luta, ela é de todos nós. Ela é de todos nós. Porque se alguém falar que não peca, esse já pecou. Nossa condição sem Deus, ela é pecadora, ela nos leva para o inferno. Então, graças a Deus, Deus nos escolheu, nos tomou em suas mãos como filhos, nos fez filhos, e como filhos, a gente precisa
compreender a nossa responsabilidade, a gente precisa compreender as nossas prioridades. Então, a primeira prioridade aí foi o quê? Reino. Certo? Agora a gente vai passar para um segundo ponto. A justiça. Reino, justiça. O que é correto? Aí eu faço uma pergunta. A gente vive em tempos de muita injustiça. De muitas injustiças. E Jesus, a gente pega aqui no verso 33, portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. O reino de Deus. Depois, põe, na minha versão diz aqui, aquilo que Deus quer, a justiça. O que Deus quer? Que a gente seja justo. Que a gente seja justo. Tá, aí eu fico me fazendo uma pergunta. O que é correto? Você já se fez essa pergunta? O que é correto? O que é justo? Então, em segundo lugar, Jesus ensina que devemos procurar o que é justo. Aquilo que de fato é correto, o que é necessário para a vida. Então, a gente pode dar como exemplo disso várias situações, como, por exemplo, a saúde, a realização emocional, amizades, os estudos, as causas sociais de apoio humanitário, também é um exemplo de justiça, que devem ser colocados nas nossas listas de prioridades. Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, se eu não estou enganado, eu acho que fala um pouco sobre isso. Precisam, de fato, ser parte da nossa vida. E Jesus prometeu que bem-aventurados seriam os que têm fome e sede de justiça, porque eles seriam fartos. Porque eles seriam fartos. Então, a gente precisa compreender que o reino é a nossa prioridade. E que, compreendendo o reino em nossas vidas, a justiça, ela vem em segunda mão. Então, é impossível a gente se conformar com o errado. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, que está acontecendo aqui na minha casa, comigo e com a minha esposa. A gente mora num condomínio aqui faz mais ou menos 2 anos. Um condomínio razoavelmente grande, são, eu acho que 630 apartamentos. Então, imagina a quantidade de gente que mora aqui. Na primeira reunião nossa de condomínio, a gente se deparou com algo errado que o síndico estava fazendo. E a minha esposa, a Andressa, ela compreende sobre o assunto, ela atua na área de contabilidade e departamento pessoal. Quando a gente se deparou com isso, a gente ficou assim, a gente não pode aceitar isso, tá errado, tá errado. E em menos de 2 anos, a gente morando aqui, num condomínio que existe há quase 30 anos, ou um pouco mais, não sei, eu não lembro com exatidão a data, as pessoas começaram a bater no peito, mas eu moro aqui há 18 anos. Mas eu moro aqui há 23 anos. E quando a gente olhou as pessoas falando isso e olhando o erro que vem de décadas, há mais de 20 anos, aí a gente ficou, como que essas pessoas conseguem viver enxergando o erro e ficando caladas? E nisso tudo, as pessoas começaram a ter um olhar diferente para minha esposa, para a nossa casa, e falar assim, você precisa se candidatar à síndica. E uma amiga nossa, lá de Uberlândia, cunhada do nosso querido Gustavo, a Cláudia, num certo dia, conversando sobre esse tema com ela, ela virou e falou assim, olha, aceitem, sejam luz dentro do condomínio, deixa Deus ser refletido através das suas ações aí dentro desse condomínio. Deixa as pessoas enxergarem Deus através de vocês dentro desse condomínio. Sejam luz. Sejam luz. E a gente aceitou. Ainda não aconteceu, a eleição agora é dia 18.
Eu tô falando para a Andressa que a gente está pegando prova com a mão, né? A gente está abraçando a prova, pegando prova com a mão, e a gente não precisava, porque ela tem um bom trabalho, ela recebe um salário razoavelmente bom, que ela vai ter que deixar para poder se dedicar 100% ao condomínio. E por quê? Porque a gente não se compadeceu da injustiça que está sendo feita há muitos anos aqui. Porque é injusto. E às vezes a gente vê alguém precisando de ajuda, a gente simplesmente tapa os olhos e não quer enxergar. Às vezes a gente está vendo algo de errado acontecendo e a gente não quer se mover. A gente prefere ser omisso. E isso não pode. Essa semana eu não sei como que tá o tempo aí em Campo Mourão. Acredito que deve estar frio, porque aqui tá frio pra caramba também. Eu tenho uma motinha que eu uso para trabalhar, eu coloquei um cobertor dentro da minha motinha lá. Falei, se eu ver alguém passando frio na rua, eu tiro o cobertor e entrego. A gente tem que, antes de enxergar, já se colocar para executar a justiça. Para ser justo. Porque primeiro a gente compreendeu o reino e depois a justiça. Então, irmãos, a gente pode ser até perseguido por conta da justiça. Porque a gente vive num mundo injusto. E Jesus nos ensinou: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a sua reta justiça. A gente tem que ter um olhar de justiça. A gente precisa ter um coração justo. Então, para não ser iludido pelo mundo, a gente precisa contar com a ajuda do Espírito Santo, pedindo discernimento para convencer do pecado, do juízo e da justiça. Porque se o Espírito Santo, de fato, não nos incomodar, a gente vai viver como se nada tivesse acontecendo. E como filhos de Deus, a gente precisa aprender a fazer o que é justo. Está lá em João, 1 João 3,10. A gente precisa aprender a fazer o que é justo. Mas não de maneira legalista, sendo justo aos nossos próprios olhos, mas segundo o coração de Deus. Porque a gente compreendeu primeiro o que é reino, e agora a gente está compreendendo o que é a justiça. Então, se você é um empregado, seja honesto com seu patrão. Pague os seus impostos se você precisa, se você tem uma empresa. Pague os seus tributos, quite as suas contas. Entregue o seu dízimo lá na sua congregação. Seja fiel. Né? A Bíblia fala lá, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E a gente precisa, irmãos, evitar precipitações em momentos de crise. Porque, infelizmente, na ira do homem não se opera a justiça. Não se opera a justiça. Porque é do homem. É da natureza humana. Então, não há nada, irmãos, não há nada de errado em desejar uma formação profissional, em cuidar da saúde, em estudar, trabalhar, pagar as contas, nutrir relacionamentos saudáveis, porque estas coisas também devem fazer parte da nossa vida e devem ser seguidas da nossa lista de prioridades, sendo coisas justas, certamente aprovadas e confirmadas por Deus. Então não adianta só confiar em Deus e continuar fazendo tudo errado. A gente precisa fazer o que é justo e confiar em Deus e fazer o bem. E fazer o bem o tempo todo, porque ele habitará na terra e verdadeiramente serás alimentado. Salmos 37:3. Então busque o que é correto. E Deus, com certeza, vai nos abençoar. Vai te abençoar. Então, a gente compreende primeiro o que é reino e o que é justiça. Aí vem a nossa
terceira prioridade, as demais coisas, que é que geralmente a gente coloca no topo da lista. A gente inverte a lista. A gente coloca as demais coisas, talvez depois o reino e a justiça. Então, primeiro é reino, justiça e as demais coisas. E quais são as demais coisas? Todas essas coisas. Aí você pode pensar aí na sua cabeça. Então, em terceiro lugar, irmãos, eu poderia dizer que, por último, na nossa lista de prioridade, Jesus ensinou que estarão as demais coisas. Então, no contexto de Mateus 6, Jesus falava de vestes, de comida, moradia e diversas necessidades humanas que muitas vezes geram em nós preocupações. Às vezes, para alguns ainda não, porque às vezes ainda estão ali, dependem dos pais e tudo mais. Mas existem as preocupações também. Existe aquele anseio, nossa, eu preciso estudar porque eu tenho que ir para a faculdade, que eu tenho que me formar, que eu tenho que fazer isso, aquilo. E o Senhor, ele é tão bom, tão bondoso, que ele garante que quando cumprirmos esses dois primeiros itens da nossa lista de prioridade, que é o reino e a justiça, ensinadas por ele, pelo próprio Cristo, certamente as demais coisas viriam como consequência. Então, Deus, ele sabe de todas as nossas necessidades, está lá em Mateus 6,32. Antes mesmo de falarmos. Antes mesmo de falarmos ou de vir aos nossos pensamentos. Se pegar Salmo 139, você vai ver lá. Deus nos conhece. Ele sabe, ele conhece os teus anseios. Então, Deus gosta, de fato, irmãos, de realizar nossos sonhos. Se primeiro a gente agradar ao Senhor. Pois aí sim ele satisfará o desejo dos nossos corações. Além disso, devemos primeiro entregar o nosso caminho a Deus, irmãos. E depois confiar nele, e o mais ele fará. A gente vive em tempos de incerteza. Às vezes, eu, por exemplo, eu sou autônomo. Eu acho que boa parte sabe, eu sou barbeiro. O lugar que eu trabalho está fechado. Se eu não trabalho, se eu não produzo, eu não ganho. Eu tenho todos os motivos para perder o sono. Porque eu moro num apartamento financiado, eu tenho as minhas responsabilidades. Mas eu entendi algo. Eu compreendi algo. Eu entreguei meus caminhos ao Senhor. E não tem faltado nada. Deus tem... Todas as contas estão pagas. Tenho conseguido trabalhar de alguma forma. Então o recurso está vindo. Sem perder o quê? A paz. Por compreender o quê? Que Deus tem cuidado das demais coisas. Então, eu tenho tentado dedicar tempo com os irmãos. A gente tem alguns projetos, eu não sei se vocês sabem, a gente tem uma congregação aqui na cidade de Bauru. E quando eu decidi plantar essa congregação aqui juntamente com o pessoal, eu não esperava trabalhar com o público que a gente trabalha, que são moradores em situação de rua. Então, 60% do público que a gente tem na igreja são moradores em situação de rua. E não foi uma coisa planejada. Quando eu olhei para dentro da igreja, ali estavam eles. E é engraçado que, assim, a vida dos caras não mudou em nada. A sua pode ter mudado, a minha pode ter mudado, mas a deles não mudaram. Os caras estão na rua ainda, lutando para comer. Graças a Deus, Bauru é uma cidade que recebe bem esse pessoal, e eu fico muito feliz, porque às vezes não tem o que a gente fazer, porque já tem muita gente fazendo. Tem muita gente dando comida. Não sei se vocês tiveram oportunidade já de estar com o Gino aqui. Então, o Gino é um cara que está ali trabalhando junto com a gente.
Tem um projeto Galpão. Então, assim, Bauru é uma cidade que está ali, tá aqui o tempo inteiro recebendo. A justiça tem sido empregada, colocada aqui na cidade. Então, quando a gente olha para comida, para roupa, para lugar onde morar, coisas que às vezes a gente deseja, móveis, carro, ou outros objetos, a gente tem que compreender que essas coisas, ela vem numa lista de prioridade aqui embaixo. Aqui embaixo. Porque o reino e a justiça precisa estar, de fato, encarnado em nossas vidas. Tudo que a gente faz, a gente precisa compreender que o reino e a justiça vem em primeiro lugar. Então, se você tem vontade aí de comprar uma casa melhor, sei lá, fazer uma reforma, uma construção, adquirir um carro, que eu acho que tem alguns aí, eu tô nessa fase de querer começar a ter as minhas coisas, o meu trabalho. Lembre-se, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Está lá em Romanos capítulo 14. Então, confie em Deus, porque Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua família. E tem uma passagem que eu tenho até tatuada aqui também. Eu tenho a tatuagem que eu mais tenho, né? Que é também em Mateus capítulo 6, que eu tenho aqui na cabeça, que inclusive aqui assim, eu já deve ter falado sobre isso já. Que é a passagem do cuidado de Deus com os pássaros. Para quem me segue aí nas redes sociais, deve ver de vez em quando eu postando aí foto de passarinho aqui. Os passarinhos entram dentro de casa aqui. Graças a Deus, eles vêm tudo quanto é tipo de passarinho. E aqui, o meu apartamento ele é pequeno, mas parece uma selva, de tanto mato que tem aqui. É árvore, é planta. Se eu levantar um pouquinho, vocês vão ver planta no teto, para tudo quanto é lugar. Aí os passarinhos entram e Deus fala muito comigo através dos pássaros. Porque, cara, não trabalham, não plantam, não colhem, Deus cuida deles. E aí Deus pega e fala, imagina vocês, filhos. Se eu cuido dos pássaros, dos lírios do campo, imagina vocês. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, não esteja ansioso. Deus tem dado um privilégio a nós, a vocês, hoje, de como igreja, de como família que somos, trabalharem, executarem essa justiça, porque vocês já compreenderam o que é reino. Porque vocês têm compreendido o que é o reino. A gente não pode fazer muita coisa. A gente pode fazer sim. A gente pode fazer sim. A gente pode se mobilizar mesmo em tempos de pandemia, de alguma forma, e tentar ajudar o próximo, executar a justiça e fazer com que, de fato, Deus esteja em primeiro lugar na nossa vida. E que você também compreenda que essas demais coisas Deus já está cuidando. Então, uma vez eu escutei, eu já vou concluir, eu acho que eu já até passei do tempo, eu não sei quanto tempo que vai aqui, eu já vou concluir. Fica em paz, mano, pode ir embora aí. Falando. Então, irmãos, planeje a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Que uma certa vez eu ouvi uma pessoa falar que tempo é uma questão de prioridade. E eu cheguei à conclusão que essa frase ela é verdadeira. Às vezes a gente fala que a gente não tem tempo para fazer muita coisa. Tempo é só uma questão de prioridade. Então, se você não tem tido tempo para viver reino e justiça, é porque o reino e a justiça não tem sido prioridade para você. Então,
você tem disposição para tudo que é do seu interesse. Então, as coisas menos interessantes vão ficando por último e quase sempre não sobra tempo. Então, viva em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É assim que tem que ser. É assim que deve ser. Deus não é nosso empregado para nos servir primeiro e depois de receber honra. Nós é que, de fato, somos ovelhas e devemos ir atrás dele para que ele nos guie à frente. E o que tem sido prioridade em sua vida? Eu quero deixar essa pergunta. O que tem sido prioridade na sua vida? Porque onde tiver seu tesouro, aí também está seu coração. Então, Jesus sabia, irmãos, que muitas pessoas nos últimos tempos seriam pressionadas com uma enorme quantidade de coisa para se fazer, e por isso nos deixou essa sabedoria necessária para viver bem. Então, coloque em primeiro lugar o que pertence ao reino de Deus, em segundo o que é justo, e as demais coisas acontecerão naturalmente na sua vida. Então, o que Deus quer acrescentar, ele vai acrescentar. Não se perca por conta da sua ansiedade. Viva reino, viva justiça no topo da sua vida, em nome de Jesus. Amém, mano. Você tá falando dos passarinhos aí na sua casa, e essa semana eu comentei com a Débora aqui no fundo de casa também tem uns pteropássaros, filho, gigante, umas rolinhas enormes. Deus tem alimentado elas bastante, sabe? Elas estão bem gordas. Eu coloquei um bebedor de beija-flor na minha janela. Então vem tudo quanto é tipo de passarinho aqui na minha janela. E eles entram aqui dentro, vai em cima das plantas, e é sensacional. Não, e é igualzinho aqui, eles comem migalha que fica na mesa. E aí eu falei para a Débora assim, falei, nossa, Débora, eu olho para esses pássaros e vejo que a Bíblia, e leio o que a Bíblia fala, me dá uma vontade de ser pássaro, né? Porque é exatamente o que a Bíblia fala, né? Deus cuida de uma maneira extraordinária. Eu nunca esqueço do pai do Ariovaldo gastando não sei quantos R$ 1.000 para tampar as brechas lá do telhado da casa dele, para os passarinhos fazer ninho. Aí um dia o Ari tá lá deitado, lá, na hora que ele olha assim pro teto da casa, tá lá os passarinhos fazendo buraco na parede que o pai do Ari construiu, né? Então, Deus proveu o sustento, né? E eu acho maravilhoso, assim, a sua palavra foi maravilhosa. Deus falou muito comigo. E quando a gente coloca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, nós podemos, com toda a tranquilidade do mundo, recitar o Salmo 139, que você citou aí. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já os conheces inteiramente, Senhor. Tu me cerca por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Então é isso. Quando a gente coloca o reino de Deus, e o reino de Deus não é o serviço institucional, mas é viver a vontade do Pai integralmente. Em todas as coisas da vida, né? Em todas. Então, quando a gente coloca a nossa vida e tudo que Deus nos deu como trabalho, como
profissão, como talento, como dom, e a gente coloca essas coisas a serviço de Deus, essas coisas naturalmente produzem justiça. E Deus vai acrescentar as coisas na nossa vida, como acrescentar os pássaros. A Bíblia fala que nem o rei Salomão se vestiu de maneira tão esplendorosa como as flores do campo, que tem a sua beleza e é cuidada por Deus, né? Então, eu queria dizer o seguinte, eu vou deixar o pessoal falar aí, mas eu queria te dizer, Dani, que a sua palavra me abençoou muito. Amém. Muito mesmo, e me relembrou essa questão de que Deus cuida de nós, apesar da nossa insistência em esquecer disso. Então, pessoal, está aberto aí para quem quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta para o Dani também. Sem perguntas por aqui. Só falar que foi bênção mesmo. Vocês são muito tímidos, gente. Ô, Dani, de boa? Ei. Oi. Oi, tô ouvindo. Ele falou que tá bem. Ah, não tinha entendido. Quando a gente lê, buscar primeiro, normalmente a gente sempre traz a ideia de primeiro no sentido de ordem. Vamos colocar primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, certo? É possível fazer essa mesma análise com relação à cronologia? Então, por exemplo, a partir do momento que eu abro os meus olhos, então qual é a primeira coisa que eu faço? Faz sentido ou não? Marcelo, eu acredito que sim, porque se a gente respira, vive integralmente reino, quando a gente abre os olhos, automaticamente isso já é parte da nossa vida. A gente se deita e acorda vivendo isso. Então, não tem para onde fugir. Precisa ser integral. É 24 horas por dia. Isso aí. Daniel, eu achei muito legal o que você disse sobre inverter. E eu sei bem que isso eu já inverti várias vezes na minha vida. Coloquei as outras coisas em primeiro lugar e deixei o que era realmente importante para depois. E eu vejo isso muito onde eu vivo, com as pessoas que eu convivo no trabalho, e eu percebo quanto que isso traz cansaço para as pessoas. Porque o reino de Deus, as coisas de Deus, a gente ter uma vida com o coração no reino, é cansativo muitas vezes, porque sempre a gente tem que dar outra face, a gente sempre está servindo, mas é um cansaço que, ao mesmo tempo, Deus nos sustenta, é algo muito, é espiritual de verdade, né? E quando a gente só busca as coisas desse mundo, as outras coisas, não tem esse feedback, não tem esse retorno. E graças a Deus que a gente tem esse privilégio de ouvir essa palavra, de ser lembrado disso. Jesus já advertiu, já nos avisou, mas as coisas deste mundo, né, igual aquela parábola que Jesus falou da semente, né, que nem a semente que é jogada no meio dos espinhos e os cuidados desse mundo vai sufocando. E a gente tem percebido isso, eu já percebi isso na minha vida várias vezes, percebido na vida dos meus colegas, como que as coisas nesse mundo nos sufocam, né? E se a gente fica só focado nisso, o que eu posso produzir? Eu falo muito sobre isso, e isso toca muito, principalmente para quem estuda para concurso público, que você tem que estar sempre estudando, buscando, muito cansativo tudo isso. E se a gente não colocar o nosso coração no reino de Deus e entender que todas as coisas serão acrescentadas graciosamente por Deus, surta mesmo. Por isso que a gente, né, muitas vezes ficamos ansiosos, com gastrite, com tantos problemas por causa disso. Mas isso, Débora, eu acho que isso é natural do homem. Quando a gente se pega, a gente já está cuidando das demais coisas, achando que pela força do nosso próprio braço, a gente vai resolver tudo. A gente precisa ter uma consciência que a nossa vida ela é guiada por Deus. E é por Ele que a gente precisa viver.
A gente está aqui como ferramentas na mão dele, graças ao bom Pai, que ele nos permitiu ser filhos, para poder servir com excelência e dedicar a nossa vida no todo, para que, de fato, o reino e a justiça sejam, de alguma forma, levada àqueles que não conhecem. A gente tem que se colocar assim, ó, Deus, eu sou uma ferramenta nas tuas mãos, me usa. Me use. E é que as preocupações não possam fazer com que a gente se perca e acabe pecando, né? Porque a gente peca quando a gente foge de fato daquilo que a gente deveria estar fazendo. Né? E sim, para concluir, eu não li o verso 34 aqui do último versículo do capítulo 6, que fala aqui, ó, por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Então, não tenho o que falar. Essa palavra, esse texto, peguem esse texto, esse capítulo 6, meus irmãos, mastiguem ele, estudem ele, porque, para mim, é um dos capítulos, dos textos que eu mais gosto de abrir, ler, meditar, porque sempre Deus fala muito comigo. Amém. Mais alguém quer falar alguma coisa? Vou falar rapidinho aqui. Eu estava fazendo leitura também de Mateus, e uma coisa que eu entendi, eu tô tentando colocar assim no meu coração, é que o nosso conceito de necessário é muito diferente do conceito de necessário de Deus, assim como o nosso conceito de justiça muda muito pro conceito de Deus de justiça, né? E em momento algum Jesus fala assim que quando a gente não deve ficar se preocupando com o dia de amanhã, com o que a gente vai comer, ou beber, ou se vestir, ele nos ensina nessa ideia de que existem outras coisas mais importantes, né, na questão de prioridade, mas que não é algo que eu simplesmente vou abandonar as necessidades da minha vida e viver de uma forma desumana, sabe? Porque há momentos atrás, no momento em que ele nos ensina a orar, ele nos ensina a pedir o pão de cada dia. Só que eu lembro até de uma história, de uma vez meu namorado tava me contando que acho que ele tava sem grana, só que tinha acontecido algum evento na igreja e que o pessoal que tava lá tava com muita fome e tudo mais, e ele usou o único dinheiro que ele tinha para poder comprar alguma coisa pro pessoal comer, né? E daí ele simplesmente voltou para casa, ele, mano, eu tenho que pagar as contas até amanhã, e eu dei o único dinheiro que eu tinha. E ele simplesmente foi para casa e, gente, sem mentira, assim, eu tava com ele, tipo, no momento em que ele aconteceu, ele me mandou uma mensagem, ele tinha encontrado 50 a caminho de casa. Tipo assim, era simplesmente o dinheiro que ele precisava. E é engraçado que, assim, às vezes a gente vai passar fome, sabe? Só que o que o reino às vezes quer que a gente entenda a partir do momento que a gente se entende qual que é o propósito de Jesus pra gente, nosso sacrifício pelas pessoas, às vezes é melhor a gente passar fome um dia do que deixar pessoas passarem fome pelo resto da vida, sabe? Então, nosso conceito de necessidade é sempre voltado para nós, só que o conceito de necessidade para Deus é sempre voltado aos outros. Então, acho que é isso que mexeu muito comigo, que falou muito ao meu coração, quando eu fiz essa comparação do momento em que ele nos ensina a orar e do momento em que ele fala que existem preocupações maiores, que é o reino. Amém. Dani, obrigado, brother. Tamo junto, saudade de vocês. Espero vê-los em breve. Tô morando mais perto e não fui em Campo Mourão ainda. Pois é, você já trombou minha irmã aí já? Cara, ainda não. Inclusive, me passe o telefone dela. Paz.
Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Bom demais. Você nos honrou com a sua presença. Que Deus te sustente aí nesse tempo aí que Bauru tá tudo fechado. Aqui, por enquanto, tá tudo aberto. Mas que Deus te sustente aí, sustente a igreja. Amém. A gente tem orado. E, galera, valeu demais. Deus abençoe a todos. Logo mais isso aqui vai estar lá no YouTube, lá no Zeladoria, lá, beleza? Um abraço, fique com Deus. Tamo junto, meus irmãos. Abraço, pessoal. Beijão no coração de todo mundo. Deus Beijo. abençoe. Tchau, gente. Fique na paz. Abraços. Tchau. Tchau, gente. Tchau.